Aquele velho método de layers e penas evoluiu e hoje os layers estão entrando em desuso. Quer saber por quê? Fica com o vídeo. Agora sim, podemos começar a falar das espessuras de linha, o primeiro item do fichário. Se eu seleciono uma linha e venho aqui em propriedades, eu tenho 15 espessuras de linha. Eu posso definir qualquer espessura, com qualquer tipo de linha, com qualquer cor e com qualquer camada. Está tudo livre. Tem algumas coisas estranhas aqui. Na verdade, não são estranhas, são simplesmente diferentes do CAD. No Allplan, a gente até pode trabalhar de uma maneira muito similar ao CAD, mas não faz sentido ou não tem muita vantagem. Eu poderia escolher um layer e definir a opção by layer, né? Pena by layer, linha by layer e cor by layer. E aí, se eu mudo o layer, todas essas definições mudam junto. Mas no Allplan, isso não faz muito sentido, tá? Os layers, eles não têm praticamente nenhuma função para nós, porque existem outras maneiras mais inteligentes de você isolar os elementos. E os desenhos de forma e armadura, a gente configura para eles saírem já em um determinado padrão. Então, por que nós configuramos layers? Simples, para exportar um DWG com layers. Se você for exportar PDF, você nem precisa de layers. Ok, acho que deu para entender mais ou menos a essência da coisa. Tem mais alguns detalhes que eu poderia comentar, existem outros métodos diferentes do CAD de se trabalhar aqui dentro do Allplan, mas eu vou falando sobre eles quando nós estivermos mexendo em alguma configuração própria. Agora sim, vamos começar a falar das espessuras de pena. Então aqui no menu, junto com as opções, venha em padrões. A gente vai mexer bastante nesses padrões enquanto estivermos arrumando o nosso fichário. Venha em espessura da pena mais seleção rápida. Repara que ele me apresenta uma mensagem que eu estou mexendo nas penas do escritório. Lembra que quando nós criamos o projeto, nós definimos algumas propriedades do projeto como escritório. E eu avisei que ele iria apresentar algumas mensagens sempre que nós fôssemos mexer em alguma configuração, já que isso poderia afetar outros projetos. Essa aqui é a mensagem de aviso. Se essa mensagem não apareceu para você, assista o vídeo desse treinamento onde nós criamos o projeto e lá você vai entender o que eu estou falando agora. Pode clicar em OK e aí nós temos 15 espessuras. Você deve pegar as principais cores de linha do seu escritório, cor de linha e não cor de achura, e procurar pelas penas dessas cores, e aí definir aqui. 90% dos escritórios no Brasil trabalham com ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, 5, às vezes o 7 aparece, né? Então você vai anotar essas cores, anotar as penas, e aí definir elas aqui. Vamos a algumas perguntas comuns. Onde eu troco as cores? Ou melhor, não estou conseguindo trocar as cores. As cores não é por aqui. Já já a gente vai ver aonde a gente troca essas cores. E se eu precisar de mais de 15 cores? Acho difícil você precisar de mais de 15 penas, tá? Mas neste caso, provavelmente você deve ter cores diferentes com penas iguais. E não obrigatoriamente você deve usar a cor com a pena que está aqui do lado. Existem métodos que te obrigam a usar a cor e a pena juntos e existem métodos que não te obrigam. Eu não gosto de nada que me engesse, eu trabalho com o Allplan todo livre, mas neste treinamento nós vamos configurar de uma maneira que se você quiser mudar o método, você pode mudar a qualquer momento sem prejuízo e sem ter que configurar nada novamente. Simplesmente você vai apertar um botão e mudar o método de uma hora para outra, então fique tranquilo. Voltando ao assunto, procure as cores de linha do seu escritório, anote elas e anote as espessuras. Então, por exemplo, eu tenho vermelho, ponto 1, amarelo, ponto 2, verde, ponto 3. Vamos supor que o meu branco aqui não é ponto 7, eu vou mudar ele aqui para ponto 1. Já que eu não tenho 15 cores diferentes, eu vou deixar o ponto 1 do branco separado do ponto 1 do vermelho. E todas as outras penas que eu não for usar, eu vou deixar como ponto 01. Caso alguém tenha qualquer dúvida deste treinamento, lembre-se que vocês podem contar comigo por e-mail em suporte@beamworks.com.br.
mas fique tranquilo, vai ficando tudo mais claro conforme a gente for configurando. Vamos arrumar as cores. Então as cores não é por aqui, né? É lá nas opções. Vou vir aqui no menu de opções, na aba de cores da pena. Aqui é onde você troca as cores. Pega as cores que você notou com as espessuras e preenche aqui. As principais cores são as primeiras, o vermelho tradicional, o amarelo tradicional e assim por diante. Talvez você tenha algumas cores diferentes das principais. Neste caso, pode escolher visualmente cores similares. Não se preocupe em ser idêntica. As cores do Allplan, elas não são 100% idênticas aos do CAD. Então, quando nós formos exportar um DWG, existe uma configuração onde a gente pode fazer uma analogia da cor do Allplan para a cor do CAD, e aí ele vai automaticamente converter essa cor do Allplan para o CAD. Procure uma similar, não se preocupe em procurar uma 100% idêntica. Feito isso, salve novamente o Options, né? Então ali no disquete, e aí você pode salvar por cima do arquivo que nós já salvamos. Lembre-se, lá dentro de STD, favoritos do escritório e assim por diante. Depois, clique em OK. No fichário que eu passei para vocês, eu já deixei aqui 7 linhas desenhadas e tem 7 textos. São linhas e textos independentes, ok? Então, esse texto aqui do lado da minha linha branca, eu vou mudar ele para 0,1. Eu dou um duplo clique esquerdo no texto e aí eu mudo nessa caixinha. O duplo clique esquerdo é para editar. O duplo clique direito seria para criar um novo texto. Então fique atento quando eu falar esquerdo, duplo clique esquerdo ou duplo clique direito. Esquerdo para editar, direito para criar um novo. Eu vou copiar esse conjunto aqui de texto e linha para o lado também. A minha tecla de atalho para copiar é o C, o copy, né? Ou melhor, eu vou copiar 2 vezes aqui para o lado, ok? O primeiro texto eu vou escrever 0,05 e o segundo texto também eu vou editar depois para 0,05. Agora eu vou clicar na minha primeira linha, vir aqui em propriedades e eu vou mudar a cor dessa linha para o cinza 22. E a cor da segunda linha depois eu vou mudar para o cinza 26. Eu sei de cor as minhas cores, porque eu uso elas faz tempo, mas eu recomendo que você tire um print das suas opções, né? E depois deixe aqui do lado da tela para você ir definindo, porque lá nas opções você consegue enxergar tanto a espessura quanto a cor. Ok, pergunta importante. Por que a gente definiu as cores lá nas opções e definiu as espessuras lá em padrões, mas quando eu venho aqui desenhar uma linha, eu tenho que selecionar uma cor e uma espessura de novo? Bom, esse trecho do fichário, honestamente, ele não vai ter muita função para você, ele vai servir mais como uma consulta, mas vamos à resposta. Eu mencionei que existem outros métodos de trabalho e que nós iríamos deixar tudo pronto caso você em algum momento decidisse usar esses outros métodos de trabalho, certo? Então, se você vir aqui em cima neste olhinho, depois em mostrar e ocultar e ligar a primeira opção, cor depende da pena, todos os seus elementos vão assumir as cores das penas, né? Aquela analogia entre o Options e os padrões de pena. Basicamente, quando você escolhe uma pena, automaticamente você está escolhendo a cor também com essa opção. Então, resumindo, se você quiser usar essa opção, se você não quiser usar essa opção aqui de cor depende da pena, você não precisa configurar as cores das penas lá em opções, tá? Quando nós definimos a cor da pena lá em opções, a gente fez para conseguir utilizar essa opção. Eu não gosto dela porque ela limita você em algumas situações, mas se você achar interessante, pode usar. E para terminar de esclarecer tudo sobre penas, você tem 15 cores de pena, mas as achuras sólidas você pode usar qualquer cor, tá? A achura sólida é outro departamento, não depende disso aqui que a gente configura agora. Como eu disse, eu não gosto dessa opção, eu vou desligar ela, mas nós vamos sempre configurar tudo da maneira mais completa caso um dia você queira mudar o seu método de trabalho. É só você vir aqui e ativar a opção. Entendido isso, finalizamos tudo sobre penas. No próximo vídeo vamos para os tipos de linha. Forte abraço e até a próxima!